Shalom, vamos falar um pouco sobre a lei em Yeshua. Bom, este é um assunto muito confuso para a maioria. Para muitos, a lei, a Torá, não é mais necessária quando se está em Yeshua. Isso é algo ensinado por muitos séculos no movimento do cristianismo e que exige uma grande disposição para mudar esta forma de pensar, o que não é algo muito fácil. Mas enfim, de acordo com as escrituras, não é possível estar em Yeshua, no Mashiach, no Messias, se não tiver os mandamentos. E para os hebreus, a Torá sempre esteve presente na figura do Messias. Não passa pela cabeça de um judeu que o Messias irá abolir a lei e os profetas. Nunca passou isso pela cabeça de um israelita. Um israelita não cogita a ideia de não viver a Torá estando no Messias. Ele sabe muito bem que a Torá e o Messias caminham juntos. E de acordo com o Mashiach e Yeshua, o meu amor por ele está na medida em que guardo os seus mandamentos. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E pode ser que você ainda não esteja muito familiarizado com o termo Torá e nem entenda muito bem o que significa Torá. Mas de uma forma resumida, a Torá é a instrução do Eterno manifestada em sua legislação por meio de mandamentos, estatutos e ordenanças e juízos. A Torá é do Eterno, portanto, sempre existiu, mas foi revelado ao povo de Israel no Sinai por intermédio de Moisés, de Moshe. Por isso entende-se como Torá os 5 livros escritos por Moisés, e durante os tempos Torá ficou sendo generalizada como sendo lei. E sendo assim, na mente de muitos, há vários questionamentos acerca da relevância da Torá em Yeshua. Há outros estudos que abordamos mais sobre a Torá e aconselho a ler ou ouvir o estudo A Torá Foi Abolida. Vai te ampliar a visão sobre este assunto. Mas aqui então eu enfatizo o que Yeshua declara, porque é o ponto-chave, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar, abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para torná-la plena, completa. Ele veio torná-la completa, trazer plenitude, não abolir a Torá. Esse termo aqui, plena, pleros no grego. Bom, e vemos no Talmud babilônico, Bavili, tratado do Shabat 116b, que os rabinos escrevem esta mesma frase a respeito do Mashiach. Não vim para tirar a lei de Moisés, mas pelo contrário, vim para acrescentar. E isso nos mostra que a mente israelita sempre pensou no Messias como um legislador da Torá. Alguém que iria trazer a halahá perfeita, o modo de caminhar na Torá perfeito, pleno. Então precisamos entrar nesse estudo agora compreendendo bem isso. Ou seja, Yeshua não mudou a Torá, mas reafirma ela, tornando-a plena. E para compreendermos este assunto sobre a lei do Senhor e sua vivência em Yeshua, creio ser importante vermos um pouco da história desde o Éden a respeito da queda do homem, para termos uma noção do contexto da lei e do seu objetivo e o que Yeshua veio fazer e o que representa a salvação. Bom, este processo de salvação, redenção e expiação se iniciou com a queda do homem no Jardim do Éden, como todos sabem, quando ele se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele passa a adquirir a morte pela transgressão do mandamento do Eterno. Ou seja, nesta desobediência o homem passa a ter a consciência do pecado, a natureza do pecado afetou a consciência do homem. Neste episódio, o Senhor promete a semente que pisaria a cabeça da serpente e traria a redenção ao homem, o reconectando com a vida do Eterno novamente, por meio da obediência, e tirando então a morte causada pela desobediência, porque está escrito que o salário do pecado, da transgressão do mandamento do Senhor, é a morte. Romanos 6,23, que está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom do Eterno é vida eterna no Mashiach e Yeshua, nosso Senhor. Portanto, focaremos na desobediência, pois um dos propósitos da manifestação de Yeshua é reconectar o homem à obediência aos mandamentos do Pai. Bom, e sobre essa questão da desobediência, Paulo declara aos Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, o qual é Adão, muitos se tornaram pecadores, transgressores, desobedientes. Assim também, por meio da obediência de um só, Yeshua, muitos se tornarão justos. Então, algo interessante para pensarmos neste verso é que nem todos os homens se tornaram desobedientes pela transgressão de Adão.
Assim como nem todos os homens se tornaram e se tornarão justos pela obediência de Yeshua. O que acontece é que o homem se tornou sujeito à transgressão, mas nem todos transgrediram. Assim como em Yeshua, todos os homens podem se tornar obedientes ao Pai, mas nem todos se tornarão. Sempre houve os justos na história. Caso Noé não foi chamado justo pelo próprio Eterno, Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o Eterno. Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então temos também Enoque, o qual foi justo andando com o Eterno. Também temos Abraão, o qual pela sua fidelidade se tornou justo, ou seja, como está escrito, a sua fidelidade lhe foi imputada por justiça. Gênesis 15:6. E ele foi fiel ao Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Tiago 2:23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão foi fiel a Elohim, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Elohim. Então, nestes versos, nas traduções da Bíblia, estão como creu Abraão, mas no original a palavra usada se refere ao estado de fidelidade, não somente crença, mas sim uma ação em fidelidade. Então Abraão foi fiel aos mandamentos do Eterno, ele foi fiel à sua Torá. Talvez você se pergunte, mas como assim ele foi fiel à Torá? A Torá não veio com Moisés? Bom, infelizmente temos o problema de colocar tempo naquilo que é eterno, ou seja, precisamos ter bem firme em nossas mentes que a Torá do Senhor, a lei do Senhor, os seus mandamentos, são antes de Moisés, foram reveladas em Moisés, mas não foram criadas em Moisés. E da mesma forma, Yeshua já vivia antes de sua manifestação em carne. Então esta forma de pensar facilita a nossa compreensão da lei em Yeshua, pois tanto um quanto o outro sempre existiram, pois na verdade não podem se separar. Yeshua é a lei, Yeshua é a Torá é Yeshua. Mas enfim, vejamos que o Senhor fala que Abraão cumpriu sua Torá e isso o fez justo. Gênesis 26, 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui no original, no hebraico, temos que Abraão obedeceu a Torá do Eterno, quando está escrito assim: os meus estatutos e as minhas leis. Ali é Torá. Então já havia a Torá e os mandamentos do Eterno, e assim foi desde o Éden. E desta forma, a obediência sempre restabeleceu a justiça. A salvação sempre existiu para aquele que obedece o Eterno, porque Yeshua assim sempre se manifestou, pois é desde o princípio. Não limitemos a nossa mente ao tempo. Deuteronômio 6:25 está escrito assim: será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Elohim, como nos tem ordenado. Então aqui está declarando que o cumprir dos mandamentos do Eterno perante o Senhor será por nós justiça. Então vimos que há justiça no cumprimento da Torá, mas precisamos compreender que ser justo pelo cumprir a Torá não significa necessariamente ser justificado perante o Eterno. O único que pode justificar o homem perante o Eterno é o justo Yeshua, o sacrifício que tira a inclinação do mal do íntimo do coração do homem. A Torá me torna justo, mas é Yeshua que tem poder para me justificar. Atos 13:39 diz assim: e por meio dele, Yeshua, todo o que é fiel é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. E na Torá e na legislação judaica é interessante que um homem, dentro do Código Criminal, não tem poder de confissão perante o juiz, ou seja, ele não pode falar ou se justificar por si mesmo, é preciso alguém que assim faça por ele, e então é preciso 2 ou 3 testemunhas. Isso evita tortura e a obrigação da pessoa ter que confessar por si mesmo. Então Deuteronômio 17:6 diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E esta aplicação
também ocorre no primeiro século. Nós vemos em 1 Coríntios 13:1, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. 1 Timóteo 5:19, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Bom, lembremos das palavras de Yeshua acerca daquele que se exalta a si mesmo, ou seja, aquele que fala de si mesmo se autodeclarando justo. E este então não é justificado pela sua própria confissão. Lucas 18, verso 11 a 14. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Eterno, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Eterno, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então ninguém pode se autodeclarar justo, precisa-se das testemunhas. E por isso está escrito que Yeshua é a fiel testemunha, aquele que testemunha perante o Pai. Apocalipse 1:5. E da parte de Yeshua, o ungido, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou das nossas transgressões da Torá, ou seja, dos nossos pecados. E é desta forma, então, que precisamos da testemunha fiel para nos justificar perante o Pai. Ainda que guardemos os mandamentos e sejamos justos, não sou justificado perante o Pai por apresentar minha fidelidade à Torá, mas pelo sangue de Yeshua, a minha testemunha, a qual tira de mim a inclinação do mal. E assim Yeshua não anula o cumprimento da lei, e a lei não anula a justificação em Yeshua. Eu necessito tanto de um quanto do outro. Bom, a obra do Messias e o pecado. Outro ponto que precisamos rever é que a maioria somente tem em mente a salvação dentro de um conceito grego, onde o objetivo da vinda de Yeshua apenas é nos salvar, nos levando para um céu perfeito. Mas a obra do Messias envolve a restauração de Israel, o restabelecimento do reino de Israel e desta forma reinar sobre o trono de Davi eternamente e assim livrar o seu povo das transgressões da Torá, reconectando novamente a obediência ao Eterno. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas como temos visto muito sobre o pecado até agora, então creio ser importante para prosseguirmos o entendimento, vermos o significado da palavra pecado, a qual é ratá no hebraico, e tem o sentido de errar o alvo. E isto nos mostra algo interessante, porque a palavra Torá é instrução e vem da raiz de iará, com o sentido de apontar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Yeshua, o Messias, o Mashiach. Como está escrito, o fim da lei é o Messias para a justiça de todo aquele que é fiel. Romanos 10:4. Então, temos aqui o alvo da lei é o Messias, porque a palavra usada aqui para fim não é algo que acaba, mas é telos no grego, cujo significado é objetivo, alvo, finalidade. Então, sendo assim, um alvo. O Messias é o alvo da lei. Então temos o pecado como um desvio da Torá, ou seja, algo que não está apontando para o alvo, o qual é Yeshua, a representação das promessas feitas em Abraão. E tudo aquilo que vimos como a justificação, a santificação, a separação, a vida, a qualidade de vida, a liberdade. Enfim, o pecado é um desvio da Torá. E então quero fazer uma observação sobre Romanos 10:4, que diz que o objetivo da Torá é o Messias para a justiça de todo aquele que é fiel. Ou seja, aquele que é fiel à Torá, a lei ou instrução do Eterno, alcançou o objetivo e o alvo que é o Mashiach. Sendo assim, antes de Yeshua vir em carne, já havia aqueles que o tinham alcançado por meio da fidelidade guardando os mandamentos do Eterno. É o caso de Abraão, Moisés, pessoas que alcançaram, que viram o Messias, sendo fiéis ao Eterno. Então o Eterno é o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Ou seja, ele está tanto no começo quanto no término. Ele está em Adão, Noé, Abraão, Moisés, Yeshua, Paulo, João e naqueles que estão no fim.
ele está tanto na manifestação da lei em Moisés, quanto na manifestação de Yeshua. Não há como haver separação, divisão. Aquilo que divide não subsiste, como disse Yeshua. Mateus 12, 25. Yeshua, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o Eterno nada faz com defeito. Nele não há dois pensamentos, nele não há dois planos. Desde o princípio houve somente um caminho, que se estende até o fim. Assim como só há um plano até o fim, só há uma Torá. O Senhor não cria algo para depois destruir se algo, como se algo fosse defeituoso, errado. A Torá do Senhor sempre existiu e permanecerá até o fim, e quando Yeshua voltar, e também estará lá, como diz em Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que têm a fé em Yeshua e guardam os mandamentos, ou seja, tem a Torá e tem Yeshua. Bom, e pela obediência vem a vida. Através da desobediência de Adão, muitos homens se tornaram pecadores, transgressores da lei do Senhor e herdaram a morte eterna. Ou seja, este homem transgressor ficou limitado no seu relacionamento com o Senhor e deixou seu estado de integridade e justiça. E como já vimos, nem todos os homens foram limitados no relacionamento com o Eterno. Alguns tiveram um relacionamento bem íntimo, porém nenhum teve um relacionamento como exatamente era no Éden. E é isso que Yeshua tem poder para fazer, ou seja, ele traz o homem para o relacionamento como era no Éden. Porém, isso somente ocorrerá quando o corpo carnal for ressuscitado na sua vinda, na sua volta, no seu retorno. Neste corpo corruptível, como Paulo fala, ainda não pode ser completa a obra de Yeshua. Somente quando o corpo for revestido de imortalidade é que a morte é plenamente vencida. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então a morte, o resultado do pecado, da transgressão, vai ser realmente vencida quando este corpo for glorificado e vier nele a imortalidade pela vinda de Yeshua, quando esse corpo for ressuscitado. Bom, a obediência de Yeshua traz justificação aos homens e estes herdam a vida eterna, pois o princípio da expiação é que um injusto pode ser resgatado por um justo. E Yeshua é o justo, a semente prometida em Gênesis 2,17. E esta semente é revelada em Abraão, ao qual são feitas as promessas e a aliança. Gênesis 3,14. E neste é escolhido uma nação, Israel, da qual saíra esta semente que libertaria o homem desta morte, o livrando do pecado, da transgressão, da desobediência. Mas antes então de continuarmos, é importante termos em mente o princípio de que se pela desobediência veio o pecado e a morte, então pela obediência vem a vida. É preciso obediência. Sempre foi necessária a obediência, e a obediência de Yeshua não anula a minha responsabilidade de obediência. Muito pelo contrário. Então vejamos o que Yeshua diz quando um jovem pergunta a ele o que era preciso para que ele herdasse a vida. Mateus 19:17. Respondeu-lhe Yeshua: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E repare que Yeshua diz para guardar os mandamentos, ou seja, guardar a Torá. E depois segui-lo. Ninguém pode segui-lo se não guardar os mandamentos. Então, continuando, ao povo de Israel, por meio de Moisés, de Moshe, o Senhor revela no Sinai a Torá, onde estão contidas as suas leis, mandamentos, estatutos e ordenanças. E ali é feita uma aliança, onde o povo deveria cumprir os seus mandamentos, e se os filhos de Israel cumprissem, então teriam a liberdade de um sistema de escravidão, a santificação ou a separação das demais nações, vida, moralidade, ética e qualidade de vida. Ou seja, precisaria haver obediência para se alcançar esses benefícios e se tornar um justo. Isto é, alguém de acordo com a lei, alguém que anda em linha reta. Justo é Tzedek, que
tem como analogia uma régua, um padrão de medidas, algo em linha reta. Porém, por mais que o objetivo da lei seja alcançar a vida, creio que uma das intenções do Senhor era mostrar que o homem é incapaz de salvar a si mesmo da transgressão, precisa da remissão do justo. E por isso os sacrifícios de animais puros e sem manchas. Na lei, na Torá, vemos que cada desobediência era preciso um sacrifício, um derramar sangue, que assim cobria o pecado do homem, porém não o mudava no sentido de tirar a inclinação ao pecado, o que em hebraico é chamado de Yatzer Hara, que significa inclinação do mal. E assim baseado em Gênesis 6:5 e 8:21. Ou seja, o homem continuava sujeito ao mal, à transgressão, e depois fazia o sacrifício, voltava a pecar, tornava a fazer sacrifício, e assim por diante. E esse Yatzer Hara está baseado em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Esse mau desígnio íntimo do homem é o Yatzer Hara, a inclinação do mal. Então, a lei é decretada para os transgressores, como Paulo diz. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa dos transgressores, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de mensageiros pela mão de um mediador. Gálatas 3:19. Então vemos que a lei é decretada para transgressores e que a lei foi dada até que viesse a posteridade de Abraão, a qual é Yeshua. E segundo Paulo, a lei nos serve de tutor para nos conduzir ao Mashiach, para sermos justificados pela fé. Então segue também que antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. E entendo ser importante que compreendamos que em algumas ocasiões Paulo usa uma linguagem para se referir à aliança de Abraão e à aliança de Moisés. Respectivamente são fé e lei. Portanto, quando lemos fé, pensemos que Paulo está se referindo a Abraão, e quando lei, está se referindo a Moisés. Então assim podemos entender que Paulo em Gálatas está dizendo que a justificação não está em Moisés, mas sim em Abraão, ou seja, na semente de Abraão, a qual é Yeshua. Eu posso obedecer a Torá, porém, se não compreender e aceitar que Yeshua é a semente de Abraão, o qual é o sacrifício perfeito que tira de mim a inclinação do mal, a obediência à Torá se torna incompleta. É válida, me torna justo, porém, não me justifica perante o Eterno. Eu preciso guardar os mandamentos e ter a justificação em Yeshua. E Yeshua, como sendo sacrifício expiatório, veio para os enfermos e para os transgressores. Então pensemos da seguinte forma: a justificação do homem iníquo está em Yeshua, que está na fé em Abraão, e a lei aponta para esta justificação em Yeshua, o Cordeiro do Eterno, que não só cobre o pecado, a transgressão, mas que é capaz de tirar o pecado do homem. Mas lembremos que Abraão e Moisés não podem se separar. Portanto, vimos que o homem iníquo é incapaz de viver esta justificação pela lei de Moisés. Em outras palavras, a lei não poderia dar a justificação ao homem transgressor, porque o homem iníquo estava enfermo pela carne, ou seja, pela lei do pecado, o desejo pecaminoso, a Yatzer Hara. Mas segundo Romanos 8:3-4, Yeshua veio nesta natureza pecaminosa da carne, e como não cedeu à carne, então ele venceu o pecado na carne, isto é, aquilo que tornava o homem transgressor, incapaz de viver a justiça da lei. E o texto segue falando que por causa dessa vitória de Yeshua sobre o pecado, sobre o desvio da Torá, hoje nele podemos viver a justiça da lei, pois não andamos segundo a carne, segundo a inclinação do mal. Romanos 8:2-7. Portanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez o Eterno, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado,
a transgressão, ao desvio da Torá, e com efeito condenou o Eterno na carne o pecado, a fim de que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra o Eterno, pois não está sujeito à lei do Eterno, nem mesmo pode estar. Então a lei estava enferma. Enferma quer dizer que ela estava debilitada, incapacitada de cumprir sua função na vida do homem. E isto devido à lei do pecado, à desobediência, ao desvio da Torá que habita na carne do homem, ou seja, Yetzer Hará. Não porque a lei é incapaz ou imperfeita, porque o Eterno nada faz imperfeitamente. A enfermidade está no homem. E como Yeshua disse certa vez, em Marcos 2,17, tendo Yeshua ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Não vim chamar justos, e sim pecadores, sim os desobedientes. Então Yeshua veio para os enfermos pela carne, ou seja, os transgressores da Torá. Ele declara que não veio para os justos, ele não veio para os obedientes, pois os obedientes não precisam de expiação. O sacrifício de expiação é somente realizado para aquele que transgrediu a lei. Sem Yeshua, o homem pecador continua enfermo e incapaz de alcançar a justiça da lei. Porém, em Yeshua, a lei cumpre sua função, pois Yeshua tira a inclinação da carne à transgressão da Torá, da lei do Eterno. Portanto, a lei continua em Yeshua, porém ela é vivida de maneira que alcançamos a justificação plena. Antes de Yeshua se manifestar em carne, a lei evidenciava o pecado, ou seja, alguém sabia que estava transgredindo porque tinha uma lei que assim era decretada. Como hoje, por exemplo, alguém só sabe que está transgredindo ao passar no sinal vermelho, porque no Código de Trânsito está assim declarado. Bem, Yeshua morreu no meu lugar e se fez transgressor da lei em meu lugar, tirando assim o meu desvio da Torá, fazendo com que eu possa viver a lei de maneira legítima e eficaz. É como Paulo fala em Romanos 3:21. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, estabelecemos a Torá. Paulo está falando que a lei não é anulada pela fé, ou seja, Moisés não é anulado por Abraão e nem por Yeshua, mas sim que é agora vivida de maneira legítima e eficaz. E vejamos outro texto que também nos fala que a lei é boa quando utilizada de modo legítimo, ou seja, de modo como era para ser, alcançando a justificação em Yeshua. 1 Timóteo 1:8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Bom, recapitulando, Yeshua vem para tirar a inclinação do mal, Yetzer Hará, que habita na carne do homem, a qual entrou no homem pela desobediência de Adão, fazendo com que o homem esteja sujeito ao pecado, sujeito ao desvio da Torá, dos mandamentos do Eterno, o que deixa o homem incapaz de alcançar o alvo da lei. Ele vem para tirar o homem da morte causada pelo pecado, assim fazendo com que o homem pudesse voltar à Torá e viver a sua justiça. Nisto vejo algo muito importante: não há graça sem lei, pois a graça se manifesta na lei. Então a lei continua existindo, porém vivida de um modo legítimo. E outra coisa que percebo é que se Yeshua tira do homem o pecado, então o homem passa a viver a lei e não mais é transgressor da lei. E deste modo uso então as palavras que Paulo fala em 1 Timóteo 1:9 e 11. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória do Eterno bendito, do qual fui encarregado. Então, segundo essas palavras, eu noto que
a lei é decretada, aplicada para os transgressores e não para o justo, pois o justo já está vivendo a lei. Então, se Yeshua me deu a condição de viver a lei, sendo assim justo nele, isto me diz que devo viver de modo que a lei não precise ser aplicada, pois estará gravada no meu coração. Por exemplo, se eu não mato, eu não preciso da lei não matarás. Ela só é decretada para quem mata. E isto me lembra da aliança restaurada que o Senhor declara em Hebreus 8 e Jeremias 31:31, onde o sangue de Yeshua repara a aliança feita no Sinai em Moisés, mas agora de uma nova maneira, não na pedra, mas gravada no coração e na mente, onde ninguém precisará dizer conhece o Senhor, pois todos o conhecerão. Ou seja, a lei estará sendo vivida de tal modo que ninguém precisará decretá-la. Mas isto somente ocorrerá de uma forma plena quando Yeshua voltar, quando plenamente em um corpo glorificado, sem o desejo pecaminoso da carne, então poderemos viver sem transgredir a Torá, se consumando por completo a obra do Messias Yeshua, onde no coração havia a inclinação para a transgressão, agora há a Torá gravada. Então hoje caminhamos para este dia com a certeza de que, ao transgredirmos algum mandamento, o sangue expiatório de Yeshua é eficaz para nos expiar. João 2:1-3 nos diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que não desobedeçam a Torá, para que não transgridam a lei do Senhor. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Yeshua ungido, o justo. E ele é a propiciação pelas nossas transgressões, e não somente pelas nossas próprias transgressões, mas ainda pelas gerações futuras. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então assim, se transgredirmos, temos o justo capaz de fazer o resgate pela vida do injusto. E notemos que João não descarta o cumprimento dos mandamentos. Muito pelo contrário, ele diz que sabemos se conhecemos o Eterno, se guardamos os seus mandamentos. Se não guardamos, não o conhecemos. Então a salvação está inclusa na obediência à Torá, porque Yeshua nos traz de volta para a obediência. Podemos então notar que a lei faz parte do processo de salvação, e assim não há salvação sem a presença da lei. E pensemos em salvação não mais com aquele pensamento morrer e ir para os céus. Este também é um pensamento grego, onde a salvação consiste em se libertar daquilo que é terreno, logo ir para um lugar perfeito que é o céu. E isso é muito evidenciado por meio da filosofia de Platão. Mas troquemos este pensamento pelo pensamento bíblico de salvação, ou seja, adquirir a vida do Eterno dentro de uma salvação que alcanço e vivo hoje, uma novidade de vida, uma qualidade de vida. E isso culminará na salvação do corpo em sua glorificação. Portanto, viver a lei, viver a Torá em Yeshua me dá vida. Então, nisto há salvação. Hoje, no meio da igreja protestante, percebemos que muito pouco se ensina sobre a lei do Senhor, para não dizer nada. E creio que isto afeta o avanço diretamente das pessoas, pois a salvação por meio de Yeshua é para aquele que está morto na transgressão da lei. Logo, se não há a lei, também não há consciência do pecado, e com isso não há o entendimento de se estar na morte. Então, por que preciso de Yeshua? Sem a intenção de ofender alguém, mas nota-se que as pessoas em geral estão buscando um Jesus sem lei, e assim o buscam por vários motivos, menos pelo motivo bíblico ligado à pessoa de Yeshua. Então, como não há este motivo verdadeiro do qual precisa da lei, há deste modo substituições, das quais como: venha para Jesus porque você precisa de um carro, sua família não está bem, sua empresa está falindo, porque você está em depressão, porque você precisa ser feliz, porque você está em crise no casamento, e várias substituições, porém nenhuma como: você é um transgressor da lei, a lei é essa, essa e essa, e por isso você está na morte, porque você errou nesta lei, transgrediu este mandamento do Senhor, e precisa do Salvador, alguém que te tira da morte e tira de você a inclinação do mal, a Yatzerará, para não ser mais um transgressor da lei e vivê-la de um modo eficaz, alcançando a justificação e receber a vida.
Mas isto não ocorre somente em denominações católicas, protestantes, mas também em congregações judaico-messiânicas, porque é uma questão de mentalidade, não de denominação. Então eu me torno justo em Yeshua, não porque levantei a mão e o aceitei, mas porque ele me dá a condição de viver a justiça da lei legitimamente. E para finalizar, gostaria de frisar algo. Se estamos em Yeshua, vivemos a justiça da lei, que é o próprio Yeshua. E o nosso viver a lei faz com que caminhemos de maneira que a lei não precise ser aplicada a nós, porque nos tornamos justos em Yeshua vivendo ela. E quero então citar as palavras de João que nos fala que não vivemos no pecado, no desvio da Torá, se estamos firmados em Yeshua. Então vivemos de modo que não temos o pecado, o qual é iniquidade, ou seja, a transgressão da lei. 1 João 3, 4, 6. Todo aquele que pratica o pecado, ou seja, a transgressão da lei, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele, Yeshua, se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Nele não existe transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive transgredindo a lei não o viu, nem o conheceu. Então, de tudo isso que nós vimos, vou fazer uma síntese agora, que é: a Torá dá qualidade de vida, torna o homem justo em seu modo de vida, aponta para o Messias, aponta para a justificação completa em Yeshua, há justiça na Torá. Porém, o homem que somente cumpre a Torá sem o sacrifício de Yeshua torna-se sábio, inteligente e anda em justiça, porém continua com a enfermidade na carne, ou seja, a inclinação do mal, Yetzer Hará, não é removida. Se eu tiver a Torá, eu sou justo, mas isso não me justifica perante o Eterno. Há uma diferença. Ou seja, ninguém pode chegar diante do Eterno e dizer: Senhor, eu cumpri os teus mandamentos, olha como eu sou justo. Tudo bem, cumprir os mandamentos torna essa pessoa justa, mas ele não pode se justificar por cumprir os mandamentos, porque se ele cumpre os mandamentos sem Yeshua, ele se torna justo, mas a inclinação do mal continua no coração dele. E somente o sacrifício de Yeshua, o sangue de Yeshua, é que pode tirar e remover isso do coração desta pessoa. Então é somente Yeshua que me justifica perante o Pai. Restabelece a obediência à Torá, veio como sendo o sacrifício perfeito para o transgressor, se fez transgressor e culpado da Torá para resgatar o injusto, levou a maldição da desobediência, remove a inclinação do mal, a Yetzer Hará, que habitou no homem por meio da desobediência de Adão, dando condição para viver plenamente a justiça da Torá. Yeshua grava a Torá no coração, e isso será vivido de forma completa e plena na sua vinda, na sua volta, quando houver a glorificação do corpo, quando esse corpo for revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Então, resumindo, Yeshua e a Torá não se separam. A Torá continua em Yeshua. E Yeshua está na Torá. Shalom.